Opa, pessoal, ler aqui e de hoje finalmente fazer o vídeo que eu tava prometendo, né? Reclamar um pouquinho sobre o Mika, falar um pouquinho sobre o jogo, Genshin, falar um pouquinho sobre a Ayla, dano físico e também, né? Porque isso me deu um start, né? Eu fiz meu vídeo lá sobre o melhor time da Ayla e esse canal aqui, o Promuller BR, o main Ayla, né? Main Ayla se atrai, até porque, né? Não é como se tivesse muitos criadores falando sobre times e builds pra Eula. Os que eu conhecia era gringo, não falava tão bem sobre a Eula, pelo menos era aquele gringo que só jogava de Eula, não era main Eula. Ou pior, os main Eula que eu conhecia, com Eula hiper investida, era gringo e não falava no vídeo. Quem acompanhou sabe, né? E erros até mesmo em guias, fóruns dedicados para Eula, falando besteira, né? E ele comentou no meu vídeo que me deu um estalo assim, que a gente conversou um pouquinho lá. E ele ainda postou esse vídeo aqui que, pronto, eu vou querer falar sobre isso. Eu já tô há meses. Por quê? Desde que o Mika lançou, eu falo que eu queria fazer um vídeo de 3 horas reclamando desse boneco, quão lixoso esse é. E desde Inazuma, eu falo que o problema de físico é que a Hoyo se arrependeu de criar físico, né? Se arrependeu de focar um pouco em físico. E ela então preferiu não deixar físico forte, nerfar físico artificialmente e deixou até mesmo por querer esquecer que dano físico existe, né? Meio triste. E depois eu posso argumentar mais pra frente, dependendo do conteúdo aqui do vídeo sobre, né? E tudo que eu venho pensando, a empresa vem conectando, então ele vai falar aqui sobre dano físico precisa de um suporte decente, mas Genshin Impact. Então aqui eu vou lavar um pouquinho a minha alma sobre essa estrutura aqui do jogo, o quanto o dano físico está abandonado, e que eu, na verdade, estou rezando apenas para a Archonde Cryo ser minimamente decente, né? Ser minimamente decente. Porque Cryo e Gel eram os personagens, eram os elementos mais jogados fora. E hoje são bons elementos. Então, um personagem pode realmente mudar físico. Um buff na reação pode mudar físico, né? E não precisa que físico fique bom. E aí que a gente entra na maior problemática. Power Creep e Game Designer do jogo. Os bosses estão vindo com mais HP, estão vindo mais fortes, muito mais fortes. E nós agora estamos vindo com o novo abismo, vai vir conteúdos pensados para esses inimigos mais fortes. Então significa que no modo extremo e no modo maléfico vai ter a hora que a Eula não vai fazer como a minha Eula hiper investida não fez esse novo modo. Claro que o boss lá também era insuportável. Fato, eu tive que colocar uma Ayaka 80 de sacrifício fez. Minha Eula super bem investida não fez. Então, antes, dano físico estar fraco não era um real problema, porque o jogo era fácil. Agora, vamos ver Eula C6 não fazendo abismo, e isso é um perigo que pode acontecer. E triste, né? Triste. Então vamos ver aqui que ele vai falar que dano físico precisa de um suporte, do porquê dano físico precisa de um suporte. E desculpa que eu precito. E aí galera, aqui quem fala é o Diogo Mídia, trazer um vídeo de Genshin Impact e mais uma vez falar sobre físico, falar sobre a Eula. E sobre a Nahida C2, ele tava falando pra mim que o melhor time da Eula era com Nahida C2. Eu não acreditei de primeira, só que aí, eu conversando com ele, eu entendi, não é o melhor time de mais dano, mais DPS por segundo, é o melhor time confortável de jogar. Na Eula, Nahida C2, Escoffier com a arma dela, e Raiden C2 ou C3. É o time mais confortável, porque é um time que você pode encurtar a rotação, é um time que tem DPS constante o tempo todo, e é um time que você pode focar na Eula com a Hypercarry, né? Por quê? Eu pesquisei e eu não sabia disso. A Nahida C2 aumenta em até 30% o dano final dos personagens. Uma Raiden, se der 100 mil, vai dar 130 mil. E olha que a Raiden já tira defesa, então pra ela funciona menos. Uma Eula, se der 390, 380 mil, vai dar quase 500 mil com ela, que já é mais que o Mika. Enquanto a própria Nahida vai dar uns 30, 40 mil a cada 2 segundos. Então, já é uns 200 mil só dela sub DPS. E também vai aumentar o dano do E da Escoffier. Então, é um time muito gostosinho de usar, fácil. E aí que entra. Não tem um dano único bom esse time, pelo que eu vi aqui. Dano de calculador, pelo que eu vi, mas eu vou testar, então não me tô tão preocupado. Mas dano em área, com 3 inimigos, por causa da Nahida, ou até com mais inimigos e por causa da ult da Eula, que tem uma área boa, e da ult da Raiden, delícia. Meio que resolve aquele problema que eu falei lá no meu vídeo de 1 hora e cacetada de problemas da Eula, de dupla scaling de DPS, porque o E da Nahida dura 30 segundos. 30 segundos? Acho que é 30 segundos,
cooldown baixo, marca todo mundo, já era. Muito bom. Realmente, eu acho que é realmente um dos maiores times da Iola. Então, mas eu vou testar quando pegar a minha na Rida C2. E olha que eu tive muita oportunidade de pegar na Rida C2. Um personagem 5 estrelas que não tem um suporte decente com mais de 4 anos de jogo. Demorou pra sair um suporte, aí saiu o Mika. Um personagem total... Ai, cagado. Nossa, como eu detesto o Mika. O Mika a Mika é bizarramente, tá? O Mika é bizarramente ruim. E a minha teoria é que o Mika não foi feito pra Eula. Claro, óbvio que ele foi feito pra Eula. Sim e não. Ele foi feito pensando, isso vai acabar bufando a Eula. Mas o Mika foi feito pra aquela porra do Feriminete. Sim, pro Feriminete físico. O físico é tão ruim que prefiro colocar ele Cryo. Cryo de E, sim. É porque o Mika ele tem anti-sinergia com a Eula. E eu já falei várias vezes. Não aplica Cryo. Quem aplica Cryo constantemente? O Feriminete. O dano de ataque speed dele é quase inútil. É quase inútil. Muito inútil. Ataque físico na Eula em geral... ataque speed na Eula é inútil em geral. Se não me engano, você ganha um ataque básico a mais com a R3 da arma da Eula. R5 não dá mais. E você ganha, no máximo, acho que com o Mika. E é R3 da arma da Eula, acho que você ganha 2. E se seu ping ajudar, 3 ataques básicos a mais. O que é ridículo por causa do hit lag, por causa do ping e por causa do estoque. Que quando você bate, que é basicamente espadão batendo no ar, bate rápido. Espadão batendo no inimigo, bate lento. Por causa do efeito de Claymore tem. Então, não foi feito para a Eula. A Eula acabou usando, mas a última coisa que esse pessoal pensou foi na Eula, nesse sentido, principalmente porque ele não ajuda nada. Se você tem um Mika C6 e tá com dificuldade, a sua Eula não tá hiper investida, tira esse Mika daí, pelo amor de Deus, e coloca uma Rosária. Pelo amor de Deus, coloca uma Rosária. Faz aquele tio de Eula Freeze com Rosária, não com Mika. E se só a Raiden tiver hiper investida, é muito triste. Você tem que colocar numa Raiden. E o problema é que a Raiden envelheceu mal. Que tristeza, mas tudo bem se você gostar da boneca. É isso que é o bom, né? Que é o que o jogo deveria deixar. Pelo menos não deixar os personagens completamente defasados. E o jogo tá fazendo isso com todos os personagens, tá? Todos. Exceto físico. O de Luke com Shen-Yun. O de Luke com Shen-Yun tá dando lá 400 mil. Scoffier. Físico não. Então, por isso que eu tô falando aqui. Como o físico tá sendo esquecido, o que a empresa não faz tão bem, que é esse up de personagens antigos, o físico tá sofrendo triplo. Graças a Deus que Razor é elétrico. Que pelo menos ele tem o Hyper Bloom. E Hyper Bloom Burgeon. Vai chegar um ponto, e isso é assustador, que Razor vai fazer abismo e Eula não vai. Totalmente defasado, cura pouco. Pensa bem, um personagem que precisa ficar no campo batendo no caso da Eula e o suporte principal focado pra ajudar ela tem uma cura miséria, não cura quase nada. Sempre que não aplica Cryo. E aí que tá o problema, tá? Ele dá dano físico. E dano físico pra físico é uma merda. Por quê? Chama pálida. Já dá bastante dano físico. A arma da Eula já dá dano físico. E o cálice de dano físico é o cálice que mais dá dano elemental, entre aspas, do jogo. Acho que é 58, não 49. Então, por ele dar pouco na C6 para um inimigo só 20%, fica ainda pior, fica nojento. E ainda você tem que dar aquele E carregado. Nossa, que personagem ruim. Então, que eu jogo com o Mika e não tenho um escudo ou outro personagem que auxilia na cura, eu morro, porque a cura dele é horrível. Um dos personagens mais mal feito com raiva, porque ele é terrível. Sabe quando você tá jogando com a Eula e o inimigo tá com pouca vida e você tá com o Supremo pronto pra explodir, só que você quer que ele explode mais rápido, ainda você troca de boneco. Isso é bizarro, isso é bizarramente nojento, tá? Isso aí é... Nossa, caraca. Ela só dá dano físico, por exemplo, como ele foi feito para o Feriminete. O Feriminete é um DPS egoísta e não tem nada no kit do Feriminete que ele se beneficie, entre aspas, né? Tanto que eles foram lançados próximos, ela só dá dano físico pra todo mundo do time. Acabou. Nossa, que quebrado. Com o Bennett, você fazendo isso, o buff da explosão continua. Com o Mika, não. Se você trocar de personagem, você perde todo. Ela só tem um delay. Um delay de 2 segundos. Igual o buff do Bennett. Do buff, então te obriga a ficar com o Supremo, mesmo com o inimigo com um farelinho de vida até o final. Então é um personagem... Ó, esse time aqui é bom pra caramba. Muito esquecível, muito ruim, muito mal planejado, o chorume puro, merda de boneco. Ai, mas físico não era pra existir. Claro que era pra existir, se não existisse os bonequinhos não batia físico, né, o idiota? Todo mundo bate físico. O problema... físico não era pra sentir no sentido assim, vamos corrigir o argumento do imbecil, que a empresa se arrependeu. Lê, por que a empresa se arrependeu? Primeiramente, a empresa quer vender diversidade. E teatro veio... Eu venho falando isso desde Inazuma. Teatro veio aí, provando. O próximo
Endgame. Aí 3 times provam isso daí. Agora o que a empresa quer fazer é capitalizar em cima dos jogadores antigos, porque muito provavelmente a taxa de adesão dos novos jogadores está diminuindo. Ainda deve ser alta, porque o Genshin é um jogo muito casual, mas ainda deve ser alta. Mas agora eles querem captar e capitanizar em cima dos jogadores antigos. Ou seja, eles não querem mains personagens. Não mains personagens como eu e como um Promoler. Olha, que ama um personagem e vai pegar tudo desse personagem. O que ele quer, ele não quer jogadores que juntem gemas pra pegar um personagem C6. Adoraria a Eula C6, mas infelizmente investir na Eula é burrice. E a sua Yoi C3? Minha Yoi C3 tá C3 por, entre aspas, acidente. Foi C3 em... Eu tinha ela C0, foi C3 em 90 tiros? Ou eu tinha ela C1 e veio em 60 tiros? Aí eu não lembro. Foi pouquíssimo tiro pra pegar a porcaria lá da Chevrolet e veio um monte de Yoi. Muito provavelmente que eu tenho uma Yoi C6 é bizarro. Mas a C6 da Yoi é horrível. Eu não tenho muito coragem de pegar aquilo dali, não. Dá medo. Pode acabar diminuindo o dano da personagem. Principalmente para ela é mais forte hoje em dia em Melt. Mas voltando para argumentação de físico. Então, se você lança personagens de físico muito fortes, todo personagem pode ter uma variante física. Entendeu o ponto? É tipo o problemático, por exemplo, da Shen 1. Se você tem uma Shen 1 C6, C2, você pode colocar qualquer coisa, qualquer merda pra dar no plunge. Só que a diferenciação é que você tem um personagem que possibilita esse pequeno ecossistema. Dano físico, se o Mika fosse muito forte, isso desincentivaria você a pegar outros personagens, pra você poder colocar todo o personagem físico. Então isso é uma forma da empresa condicionar como o jogador quer fazer, como o jogador vai fazer. Assim como ela tentou condicionar você com recarga de energia e te ensinar a buildar recarga de energia com Inazuma e a Raiden, por isso que os únicos personagens de ult estão lá. Pode pegar os personagens lançados. Hoje em dia os personagens são muito mais versáteis dentro do seu kit. Mas os personagens de ult, Eula, Xiao, blá blá blá, estão lá no começo, que era o tema. Ou seja, o jogo fica refém ao tema. O tema é feito para ensinar o jogador como você tem que jogar o jogo a partir do que a empresa quer, como foi feito o teatro, para você diversificar, como é feito esse novo endgame, que é feito para você diversificar e hiperinvestir nesses times super diversificados e não você main. Ou seja, se você faz conta vertical, como eu fazia, graças a Deus eu peguei a Vareza, e a Vareza tem só um dos melhores times do jogo, e eu ainda tenho, tinha que ter a porcaria da Mavui, mas não vou pegar na minha conta principal não, que se lasca, vou pegar ela não, detesto essa boneca. Pode ter ser o melhor personagem do jogo, ainda detesto tudo que ela representa e o conceito dela, mas vamos embora. Então a gente parte exatamente desse ponto, né? Mas dano físico não vende. O banner da Eula foi um dos banners mais vendidos na época, por causa de um espirrinho. A empresa consegue, se ela quiser, fazer qualquer coisa com o jogo, e ela já provou isso. O dano físico hoje não vende, porque a empresa cagou para dano físico, que criou a percepção de dano físico ser defasado. É só você pegar vídeos da época da Eula. Gente, meu Deus, olha como ela bate 100k fácil. Oh, meu Deus, 100k no mundo aberto. Uau! Por exemplo, Eula, Bennett ou Rosária? Eula, Bennett, não, acho que era Eula Zhongli, que o Bennett tinha problema de recarga naquela época, mas eu acho que era alguma coisa de Eula, Buffer, Kujosara e Raiden. Na época era dito como um dos times metas. Nunca foi, sim, eu tô falando de percepção popular. A Eula, desde que lançou, era fraca. A Bennett sempre foi um dos mais fortes. Shangling sempre foi um dos mais fortes. Isso é de percepção popular. Não tô falando de verdade, não tô falando de eficiência, não tô falando de nada. Percepção popular. E até eu tô falando de percepção popular. Tá aí. Então a Eula foi muito. Aí, não teve Veron. Demorou, fundo dos banners em cima, demorou pra voltar. Não tivemos suporte. A bichinha sumiu da história. Não tivemos nenhum outro personagem desse elemento, desse tipo. E quando veio o suporte, é um lixo. Ou seja, a Hoyo artificialmente quer jogar dano físico para baixo. Por exemplo, o set de Natlan, acho que a primeira versão, ou era um leak, mas acho que a primeira versão do set de Natlan ia dar dano físico independente da reação. Ledo, o que você tá falando? O set de Natlan, se alguém, ou seja, um personagem de Pyro, fizer uma reação de Pyro, aí vai fazer Pyro fez melt, aí vai dar 40% de dano de fogo, 40% de dano de cryo e universalmente ia dar dano físico. Ou seja, qualquer personagem suporte. Não, então imagine, por exemplo, uma Xilonen dando 40% de dano físico junto com o kit. Ela literal ia ser o Mika, pelo menos na C2, um Mika, C0. Esse é o Mika. E ainda seria uma gambiarra, mas aí ó, já seria melhor. Tiraram isso do artefato. Olha que bizarro.
Olha que bizarro. Que a Eula é focada em físico, mas todos os personagens de espada, espadão, lança, batem físico. E tem até alguns catalisadores que batem físico também. Então não vem com essa não. Todos os personagens, eles precisam de um suporte, precisam ter um carinho e não apenas ser lançado. Ah, mas é porque o jogo ele é focado em reação. Tá, um monte de personagem que não tá sendo focado em reação, times mono-elementais, sendo focados, o próprio Neuvillette. Não. É porque dano físico você consegue abusar mais facilmente, já que todo personagem por base dá dano físico. Eu lembro, vou te dar um exemplozinho. Acho que na época do... Eu ouço isso desde sempre na comunidade do Genshin pra você ver o quanto a empresa não tá pensando em você que pensa, tá? Desculpa, eu vou ter que falar isso. Ela tá pensando em você que não pensa. Eu lembro, isso acontece desde sempre, mas com o Linei, isso aconteceu mais fácil. O Genshin é feito pra quem não joga, não é feito pra você que joga, basicamente. Então, pensa que a Hoyo quer tratar o público médio um jogador que não joga. Gente, reclamando do Linei, fazendo uma mini cartinha do Linei. Por que o ataque básico do Linei é tão bonito se não é pra upar e se não é pra usar? Olha isso. Gente debatendo, e sim, gente debatendo, que era um desperdício o Linei não seja ataque básico, porque o ataque básico era bonito. Então imagine, na época do jogo. Ele tá justificando a empresa, tô explicando a safadeza da empresa. Então imagina na época do jogo, esse jogador, burro do jeito que é, tendo um Mika que torna o Linei DPS dele não só viável, como versátil. Você acha que esse cara enjoaria da gameplay do Linei mais rápido ou não? Ou induziria ele a upar o Linei errado? Não. Aí ele estaria gastando artefato no lugar errado ou não? Um dos melhores times da Eula, e isso é triste para um senhor caralho, é com Xenon 1 C2. Aí eu não. Aí já deu. Não. Ignorar a ult é sacanagem. Né? Mas é o melhor time da Eula com Xenon 1 C2. É isso. A Eula bate de 100k por plunge. Eu já vi isso. Pô, eu já vi isso em competição, porra. Competição e showcase de abismo, mano. É bizarro. De forte. E se você ainda investir nos outros suportes, ela vai dar 200k por segundo sem ter que se preocupar com ult. Bizarro. E ainda dá. Bizarro. Então é por causa disso. E é triste, né? Aí é Game Designer e Game Feel, tá? Se você quiser dar uma estudadinha, tem vários canais bons sobre Game Designer, Game Feel e percepção média do jogador aplicada a Game Design. Dá uma pesquisadinha daí. Eu não sei se tem em português, tá? Mas aí você, Google Tradutor e IA tá aí pra isso. Delícia, traduz e se vira. Cansado, esquece. Olha só, se fala que os rerun da boneca é só por Deus, né? A cada 1 ano e meio a boneca vem. Eu tô tentando pegar a última consideração dela, mas cadê que a boneca? Ele é C5. É C5, eu achei que era C6. Vem. E pra você conseguir usufruir do potencial da personagem, você precisa de gambiarra, porque não tem suporte pra boneca. Ai, tem a Raiden, ai, tem a Furina. Isso, aí eu já falei lá no meu vídeo uma hora reclamando da Raiden. Essa rotação de duplo DPS é ruim pra Eula, porque aumenta o tempo de rotação. Porque a Eula tem um problema de mecânica que é a rotação. O dano de engajante da boneca é demorado, vai demorar 7 segundos. Mesmo que, mas tem gente que passa Eula no ult. Sim, tá cheio de vídeo de Eula no ult. Na época que o abismo tava muito mais fácil. Tá vendo o probleminha? Isso aí tá escalonando. E a empresa tá mostrando as garrinhas. Né? Eu já falei, pô. A coisa mais comum é a minha Eula no ataque básico. Tá matando o bicho, a ult explode 500 mil, o bicho tava com 100 mil de vida. O que deixa a C4 dela ainda mais inútil. Que nojento. Entendeu? Mas pra bosses, por exemplo, que seria onde a Eula iria brilhar, algumas atualizações atrás, por exemplo, lá quando a galinha veio a primeira vez no boss, onde ela tava, acho que foi o primeiro boss com 3 mil ou 4 milhões de vida. Cara, o DPS da Eula nessa galinha era um dos mais altos, acho que era top 3 na primeira rotação. Quando explode, a Eula no ataque básico tá perdendo pra todo mundo. Explode a ult. Pá! Explodiu a ult! Aí pra fazer toda a rotação, aí tem que bater com a Raiden, aí a Raiden não coloca 100% da recarga na Eula. Da recarga na Eula. Aí, em vez de ser uma rotação de 20 segundos, 22 segundos, vira 28, 30. E os outros personagens, principalmente que já era a época do E é cooldown, você não precisa encher. Às vezes nem a animação tem, então você não perde tempo nem com a animação. Ela perdeu. Foi de top 3, top 5 na primeira rotação. Vai precisar de ter, acho que 2 ou 3 rotações pra top 12. Perdendo pra Nhoi. E Mia com o time errado. Claro que o time da Eula mais forte não era aquele que tava lá. Mas o problema é que a Furina C2 ia bater dano negativo naquela porcaria daquela galinha. Aquela porcaria daquela galinha, né? A Eula hoje em dia ficou um pouquinho mais forte, mas mesmo assim mostra. E a Eula hoje em dia ficou um pouquinho mais forte, mas os personagens foram pra casa do caralho. Porra, quem não se lembra, 8 meses atrás, eu falando, pô, acho que a gente nunca vai ter alguém mais forte que o Neuvillette. Malane, tome. Arlequino, tome.
Aqui, tome. Mavuica, tome. Chasca, tome. A Chasca é meio ruinzinha, mas ela tem aquela versatilidade infeliz que o Nivelete tem. Aí tão fudido. Ah, tem não sei quem, cara. Isso não é suporte pra ela. Isso aí é suporte universal. Isso aí é quebra-galho. Olha o tanto de personagem que já saiu com o seu suporte com o seu braço direito. Olha a Raiden com a Sarah ali. Mano, aquilo... Na verdade, a Eula foi pensada pra Raiden. Que era a época. Por que você acha que a Eula não afunila energia? Exatamente, para criar uma codependência da Eula com a Raiden. A questão, que é aí que dá o medo, por exemplo, quantos inimigos foram lançados com aquela pneumoiosia? Isso é um maneirismo da nação, que é abandonado para a próxima nação. A questão é que com o físico isso doeu muito mais. A mesma coisa que um personagem com dano em ult, tipo o Shell da vida. Então a gente está indo para outro game feel de personagens que vão vender de maneira diferente. Por exemplo, o personagem vai dar dano no E e vai dar dano na ult como complementar. Chasca, Kinite, a própria Mavuica, porra. A Mavuica veio com a quebra de mecânica da própria Ultimate. Esse novo abismo já é uma prova disso, para você ir com ult, pra você não ter que usar a energia. A energia tá virando um problema para se vender o personagem. Eles estão quebrando a mecânica do jogo. Para isso. Cara, nem sei qual que é a mecânica eles vão quebrar na próxima nação. Nó de caralho, nem sei o que vai ser. Eu quero só Archon de Cryo. A minha única esperança é Archon de Cryo, né? Archon de Cryo ser tão forte que eu posso tirar a Eula. Eu tiro a Eula. Não. Eu já tô ficando maluco. Eu tiro a Raiden, porque a Raiden ela é um dos bichos que tá jogando a Eula pra baixo e coloca um sub DPS. Mano, imagine uma Nahida Cryo colocando 2, 3 U. Porra! Ah, vai quebrar o jogo. Que quebra? Eu quero que esse jogo se lasque. Tá aí, porra. Vai lá, faz o abismo aí, porra. Faz aí o extremo. Vai, o maléfico, faz. Vai lá. 12 milhões de vida, porra. Faz. Já se deu a época. O jogo já foi pra casa do caralho, pô. Faz. Então precisamos de... Aí vai ter cryo, vai ser bateria, vai ser sub DPS e eu posso... E se dá doida, coloca essa porra pra curar. Ativamente. Você é uma Citilar de T6. Olha de T6. Aí eu tô indo demais, mas dane-se. Aí você coloca um Zhongli ou uma Cook. Ou se pá, tem uma Dory, foda-se. Não, a Dory aplica muito elétrico. Não vai dar, não. Acabou, pô. Porque a Eula, pra ela ficar viável, decente, a ult explodiu, rotação do time, volta pra Eula, bate. A Eula, 20 segundos, que é a ult dela. 20 segundos, Eula de novo. 20 segundos, Eula de novo. É isso que a gente precisa, né? E eu gostaria até mesmo da ult da Archon de Cryo ser um burst DPS igual da Skirk. Burst DPS. Porque aí terminou a ult da Eula, burst sub DPS para o dano não cair, rotação, Eula. É isso que eu quero. Simples, direto. Ali é o arroz e feijão. Olha o Neuvillette com a Furina. Dá uma olhada nos times que você faz agente do físico. É porque o suporte dedicado já morreu. Essa estratégia já morreu. Suporte dedicado T4 já morreu. Suporte universal T5 sendo melhor que T4. A gente tem, por exemplo, Gorou e a Xilonen, por exemplo. Gorou e Xilonen. Furina. Né? O único suporte dedicado que eu digo que ainda é bom é a Faruzan. Por quê? Porque ela bufa bastante, ela gera energia, ou seja, um acúmulo de funções que tem na boneca e ela bate. A Sarah bate? Não, a Sarah não bate direito. Gorou bate, Gorou não bate direito. Então não importa se o super DPS tá batendo muito. O buff do corno tá morto. Ou você bufa tanto quanto o Bennett enquanto dá sustain. Muito sustain, hein? Bufa tanto, se não mais que o Bennett. E não vem, mas o Mika bufa mais que o Bennett. O Mika bufa todo mundo que é de ataque. E outra, buff de ataque é mais difícil de conseguir do que dano crítico, pô. Por incrível que pareça. Então você tem que ser tão bom, ou melhor do que o Bennett. E bater. Parabéns, Furina. Ou seu buff tem que ser escaralhado. Parabéns, Xilonen C2. Calma aí, pô. O Xilonen C2 com a... É triste você pensar, por exemplo, que a Xilonen C2 com a Raiden é gostosinho, viu? Se você quer fazer o melhor time da Raiden, faça a Raiden com Xilonen, tá? Porque a Xilonen transforma a Raiden em DPS de E, mano. E é meio assustador que a Xilonen buff mais elemental do que a Raiden, tá? É assustador. Não tem que fazer, a gente tem que jogar de Hyperbloom, a gente tem que usar congelamento, porque a reação de supercondutor não funciona com a ressonância cryo. Porque a ressonância cryo, pra você ganhar os 15% de taxa, que é uma coisa que a Eula precisa e muito, o inimigo precisa estar com cryo sobre a cabeça. Isso que nunca me fez eu pegar eu tenho 2 armas T5 de taxa pra eu, 2. O bifão da Derria e a arma a arma da Navia, que eu peguei porque eu queria. Porque os meus artefatos estavam me dando over de taxa na Eula com o bifão. E o bifão não dá tanto ataque.
Lembra, o Bifão dá 40 de ataque. Pô, os boss estão esponja, pô. Entendeu? E eu peguei o Bifão. Por quê? Ataque base altíssimo. Ataque básico mais alto que o Bifão. Menos taxa, mas ainda uma boa quantidade para eu ter versatilidade nos meus artefatos. E um ataque base fixo. Ou seja, se eu colocar Mililith Super e Ritual, pronto, já tá melhor que o Bifão. E sem over de taxa, que tava, né? Ferrou, né? Agora eu quero pegar a arma da Eola. Muito provavelmente eu não vou pegar, porque eu sou mid-cacher, né? Sou Dolphin, não sou baleia. Por incrível que pareça, que eu dei sorte, né? Eu dei sorte e eu não atirei ninguém, porra. Ah, mas você tem... Veio pit baixo. Tudo veio em pit baixo. Tudo, né? Tudo veio pit baixo. Então eu sou Dolphin. A cabeça dele não é afetado por cryo, congelado no caso, né? E um time de supercondutor, toda hora o cryo sai, né? Então ele não consegue essa taxa. Aí você vai usar a Rosária, tem que entupir a Rosária de taxa pra ela conseguir pelo menos diminuir a porcaria do DPS dela. Que diminui muito o DPS dela. Aí ela não gera tanta coisa, a rotação fica mais... Mano, usar a rotação com Rosária é uma merda, mano. Merda, porque o cooldown dela, o cooldown da Eola é muito próximo e, mano, um saco. Por isso que mesmo a Rosária gerando mais energia que a Citlali, por gerar uma curva de energia melhor, é mais gostoso, velho. Por causa de ping, pô. A gente não é americano, caramba. Mano, e principalmente eu sofro muito disso, tá? Eu sofro muito de ping. Puta que pariu. A coisa mais comum, você tá no abismo, velho, não pode trocar. É insuportável, né? Isso acaba. E dica. Rosária é melhor que o Mika C6. Mas a taxa vai estar pros ataques básicos. E a taxa vai estar pra raiding. Então, top de recarga, pra ela ter ult o tempo todo. E ulta com ela e com a raiding. Pronto. Vai ser muito melhor, né? Porque você vai estar buffando o ataque básico da Eola e buffando o corte e o ataque carregado da raiding. Já é melhor. Mas a raiding vai morrer. Treina dedo. Se você tá com um personagem ruim, treina dedo. É o jeito, né? É triste. Treina dedo. Uns 88% ali, né? Já que é um passivo que consegue mais 2 pra bater 100, mas não funciona em boss, então é tudo personagens que tem condição difícil de jogar. A personagem é um Opala com tanque furado, precisa de muita energia, precisa de taxa super difícil de buildar. As constelações dela, pra falar a verdade... Pô, nem pra porcaria da arma da Eola 12 de taxa, né, mano? Isso é feito pra capar a boneca, velho. Isso é feito... É aquilo que eu te falei. Antigamente... Cara, eu já falei isso tantas vezes, mas eu vou resumir. Antigamente, os personagens eram feitos notoriamente capados. Vamos pensar que antigamente o personagem, lá no começo do jogo, os personagens não eram pensados para serem fortes, né? Eles eram pensados mais no freestyle. Depois, os personagens foram pensados para serem fortes. Por quê? Antigamente, o jogo é feito para quem não joga. Então, eles pensavam muito mais nesse pessoal que não joga, que tá nem aí. Só que o que aconteceu? O jogo foi ficando mais velho e eles pensaram, bem, se eu fizer um personagem... O pessoal que não joga, eles não ligam pra força. Mas se eu fizer o personagem forte, quem liga pra personagem forte vai se sentir obrigado a pegar. Lá da Azul da Força dele reclamando, porque ele pega tudo C6 e falou, pô, tá inviável. Agora todo personagem vem forte... E se eu quero fazer speedrun, se eu quero fazer campeonato de C6, eu tenho que pegar todo personagem de C6, porque todo personagem de C6 tá indo forte. Antes eu podia pegar uma a cada 6 meses, agora tem que pegar em toda a atualização. Olha que interessante, e isso mudou com a coisa. Então os personagens eles eram feitos propositalmente, com defeitos no seu kit, ou não era proposital, mas eles não ligavam. Tipo o Xiao com C4 de aumenta a defesa, eles não ligavam, né? Eles não ligavam, até porque o jogo era muito fácil, isso não importava, isso não importava. Que acabou dando essa problemática. E só que o problema, eles vieram e corrigiram. Xianyun ressuscitou o Diluc. Shilonen ressuscitou o Gel. Até o Ito, por exemplo. A Návia, aí os Scaramucci, a Shashka não, a Shashka não conta. Mas o próprio Scaramucci. Os Scaramucci também é meio fraquinho, mas pelo menos tem constelações absurdas. Xiao com a Faruzan sendo gigantesca, sendo absurda. A própria Shilonen sendo um personagem de acúmulo gigantesco de função, ressuscitando Eletro, a Cloinde fica muito melhor com a Shilonen, principalmente na C2, principalmente com a C2. Tá aí, ó. Precisa de muita energia, precisa de taxa super difícil de buildar. As constelações dela, pra falar a verdade, só a última é boa. A C1 é ok, a C2 é uma merda pura, a C4 é um lixo, churume, meu Deus, que boneca mal planejada. Ai, William, mas a boneca inicial no início era assim mesmo, pô, mano. No início a gente já tá com 4 anos, nada difícil, come ruim. É verdade, fato. Mas a Arroio veio ajudando. Tá aí a Faruzan, tá aí a Shilonen. Arroio, tá aí a Xianyun. Tá aí a Xianyun, o Diluc, por causa do Dragon Strike. Então a Arroio sabia do Dragon Strike. A Eula, eu acho mais forte que a Yoi. Mas a Yoi tem muito mais times
muito mais times. Muito mais times. Não era pra Yoi. Era pra Yoi no máximo ter um dano single melhor que a Eula, mas tá aí, entendeu? Então, os personagens antigos são mais fracos, mas como a ideia, o feeling que os personagens são, ainda estão no radar da Hoyo, ela lançou suportes que não fizeram os times serem competitivos, mas fizeram os personagens terem uma sobrevida. A Eula não tem sobrevida nem quando ela lançou. Nem quando ela lançou. Porque a Eula foi feita para screenshot, foi feita para movimentar a comunidade, para dar aquela quebra de balanço do pessoal. A Eula foi o teste. Eu gosto de chamar que a Eula foi o teste de C6. Ela foi o primeiro teste de C6. Teste C6. Aí depois veio a Yaka com constelações um pouquinho melhores. A Yoi, aí foda-se. A Yoi, foda-se. E depois disso daí, com. Acho que. Os personagens têm umas constelações melhorzinhas depois. Por aí vai. Então, não, é uma questão simplesmente de que a gente não tem um T4 decente. A gente não tem um T4 decente. A gente não tem um T5 decente. Não tem um T5 decente. E a Eula, naturalmente, tem um bando de problemáticas artificiais ou mal pensadas na boneca que nada conserta. Cobrir um santo. Por exemplo, o melhor time para a Eula. Para a Eula, pelo menos mais consistente que eu tenho, que é o Freeze. Se coloca um bicho lá que precisa de supercondutor, ferrou. O dano cai muito, pô. É melhor ficar batendo físico com a Furina. É melhor bater físico com a Furina, pô. Não, é melhor bater físico com a Furina. Então ruim que é. Né? Você vai ver a ult da Eula batendo 100, 120k, hiper bufada. Hiper bufada. E a Eula batendo lá 12. É triste, pô. Não tem o que fazer. Cobrir um santo pra cobrir o outro, pô. É só Faruzan. O Mika tinha que ser uma Faruzan. E olha só que. Olha o que é foda. Jhin C4. Qual foi os outros? Jhin C4. Lá. Desde o começo da Inazuma. Qual foram os personagens lançados? Personagens lançados com físico. Se eu não me engano. Razor, Eula, Xinyan. Xinyan. Eu amo a Xinyan. O Coroninho lá de quebra-espelho lá, quebra-gelo. Esqueci o nome dele. E Shenhe. Olha que merda. 5. E se pá, com personagens de imersivo. Vareza e Xiao. Vareza e Xiao. E a Faruzan foi um suporte feito pro Scaramouche, que o Xiao acabou usando. Tem mais alguém de imersivo? Não. Então pra você ver que simplesmente a Hoyo não liga. Ela não quer, ela não se importa. Porque físico não é um estilo de jogo. Físico é um estado inicial do jogo, onde o jogador que não conhece o jogo fica, e você tem que sair do físico, não ficar do físico. Então é anti-jogo, é anti-tema. Então a Hoyo não liga. O problema é que a gente tá aqui gostando da personagem, pô. Tamo aqui fudido. Oi, pelo amor de Deus, vocês estão ressuscitando um monte de reação flopada aí, ó. Sim, eu sei que supercondutor também é uma reação flopada, né? Mas não tá na fila pra ser ajudado. Então, meu, tira o físico, no caso a reação física aí do fundo do baú aí, do poço, né? E ajuda nós. A gente não vai mexer no meta. A gente vai ficar lá embaixo, mas pelo menos a gente não vai sofrer desses inimigos aí que tem 300% de resistência física e a gente não tem dano pra compensar isso. Ó, meu, ressuscitaram sobrecarga, ressuscitaram aquele time de eletricamente carregado e físico nada. Ah, pelo amor de Deus, me poupe, né, meu? Me ajuda pra você poder me ajudar. O buff. O buff de quebra-gelo, isso foi muita sacanagem. O buff, assim, caso você não saiba, bufou, né? Mas eu não vi ninguém falando, sim, porque o supercondutor dava 2 de dano, agora dá 4. Vai se lascar, Ai, meu Deus do céu. Né, cara? Eu tô precisando de ajuda eu aí, velho. Aí não dá. Nós do físico a gente só sabe sofrer. Ai, Miriam, mas é só você deixar de ser físico. Pô, mano, tô com boneco C5. Tô com arma assinatura, tô com 7 quase perfeita pra boneca, velho. Você quer que nessa altura do campeonato eu deixe de ser físico? Você é vascaíno, você deixa de ser vascaíno porque o Vasco não ganha de ninguém? Você não deixa, né, velho? Então tá foda. Ah, não é isso, pô. Pera aí, a empresa faz o personagem, ela deu todos os indícios que ia ter, lança Faruzan, Goro, Shilonen. Tipo, você que é burro, óbvio que físico ia ser esquecido. Óbvio agora, né? Analisar obra pronta é fácil pra cacete. É muito fácil analisar a obra pronta. Mas antes, lá, há meses. A gente tá aqui tendo esperança. A minha esperança já morreu. Fato. A minha esperança já morreu. E essa minha esperança morta se manifestou na Vareza. Se manifestou na Vareza, já vi. Né? Fudeu, vou pegar a Vareza. Porque pelo menos ela vai encher bem com a minha... Pessoal, eu só não sofri tanto por causa da minha Yoimiya, né? A Yoimiya, ela também é esquecida. Só que ataque básico, tudo funciona com ataque básico, tudo proga com ataque básico e é pyro, né? Então, o que foi feito para Mavuika, eu consigo usar. É isso que tá tendo, né? É isso que tá tendo. Tinha que ter né? É isso que tá. Como não lançou um personagem de dano físico, né? E nem suporte para dano físico, aí ela fica completamente vendida. E você joga com a boneca exatamente igual, não muda nada.
Um dos motivos que eu vou querer pegar a Nahida C2. Porque pelo menos a Nahida C2, ela é uma personagem de alto valor de qualquer jeito. Aí eu boto aí o Hyper Boom e dane-se, né? É o que vai ter pra hoje. Aí bota espada de recarga e a gente se vira, né? Coloca espada de recarga, coloca lá a Celestial, coloca todo mundo de Favonius e cook neles, pô. Então tudo com que é time que a gente usa sempre fica faltando alguma coisa, nunca tá legal. Supercondutor, como eu bem disse, fica tirando Cryo, não comba com a própria ressonância. A ressonância Cryo deveria ser mudada, assim como a ressonância Hydro foi, né? Que quem joga desde o começo sabe que ela... Daí a gente fica nessa esperança e se fode. A gente fica nessa esperança e a gente se lasca. Porque acontece uma vez, é a mesma coisa do... o Zong... Ai, o Zhongli foi bufado, o Zhongli foi bufado. Aí toda vez que um personagem veio... Hoje, é porque isso não acontece mais, né? Mas você se lembra? Toda vez que o personagem veio, foi com a Yoi, foi com todo personagem que veio coisado. Ah, os Caramush, por exemplo, quando o pessoal deu hate lá na China, tacou fogo nas porras todas lá. Ah, vou mudar porque... Aí vem um fantasma do Zhongli. Agora tá vindo o fantasma do coisa. É por causa da Furina. Só. Porque a nação ia vir. E era inútil, né? Porque, basicamente, Pyro era pra ser, no sentido de RPG, dano. Então, já tá com gel, escudo. Então, não era pra dar dano. Eletro, recarga. Só. Então, não era pra dar dano. Anemo, controle de grupo elemental. Foda-se. E Cryo, consistência de taxa. Então, é isso que é a essência estratégica de RPG do Genshin. Só que, adivinha? O que vai além da essência de RPG, vender. Suporte, hoje em dia vende mais, mas antigamente era só DPS. E suporte vende mais para quem entende do jogo. O jogo também não é feito só para quem entende. É pra quem dá danão. Ou porque você acha que a Vuika veio de dar danão, dando 1 milhão de dano a C0, sem arma assinatura. Tem arma assinatura. Tá aí. Aí o que é feito atrás é comido, esmagado. Porque a empresa só se preocupa em lucrar. E o game feel do design do jogo vai pra casa do caralho. Tá aí, pô. Tá aí, tamo aqui ferrado. Eu dei sorte que... Não é que eu dei sorte, eu já saí disso há um tempinho. Então o meu hiperinvestimento... Tá aí minha Citlalli C2. Tá aí minha Chilonen C2. Tá aí. E eu sou muito despretensioso, pô. Ah... Muito provavelmente eu não vou fazer os próximos abismos nesse maléfico e coisa. Foda-se, foda-se. Meus artefatos pra mim já tá perfeito. Ah, eu vou pegar. Ah, já tem a minha vaquinha, tá tranquilo. A minha Yoi tá tranquilo. O abismo, não, eu vou pegar. Ah, não peguei abismo. Foda-se. Porque eu não quero personagens. Mas ainda é triste, sabe? Porque se um dia eu me apaixonar pelo meta e quiser ir, eu tô fudido. Ela era bônus de cura, agora ela aumenta HP. A ressonância Pyro, ela aumenta o ataque. A Gel, como a grande maioria dos personagens de Gel já tem escudo. A Gel também, né? Gel também foi reformulada. Ah, então como é 2, realmente, tem chance sim. O problema é que a ressonância Cryo já é forte, né? A menos que a Arconte Cryo via DPS. Se essa porra via DPS, ou mais focada em dano, e dentro do kit, pra ela meltar, ou seja, não é só dar pra ela meltar, ela foi feita pensando também em meltar, aí que entra, eles mudam. De afetado por Cryo, para ter uma reação Cryo. Aí se tiver uma reação Cryo, vai ficar com taxa crítica para todo mundo. Ou o mob vai ficar com a taxa crítica aumentada e para alguns segundos, sei lá, 3 segundos, que já é mais que o suficiente. Até 2 segundos eu já tô aceitando, né? É isso que a gente precisa do jogo, a gente precisa de buffs indiretos. Esse buff, por isso que é um buff bom, vem para esse personagem, que pega nesses outros personagens que estão abaixo. Foi isso que fez os jogadores de Genshin poderem ficar em personagens mais antigos, hiper-investir. Um exemplo, acho que é o mais clássico é a Emilia. Só que aí quando não vem para o pessoal, a gente tá fudido, porra. Tá lá, a minha Emilia batendo 200, 300, 400k. E é muito provável que a Arconte Cryo buff mais a minha Yoi, que eu vou colocar Yoi, Bennett, Citlalli e Arconte Cryo. E vai ter Yoimiya Melt sem eu precisar sem eu precisar ficar batendo mais devagar. E muito provavelmente eu vou pegar a C4 da Citlalli, porque tem mais um proc de Cryo, pelo que eu vi na internet, é o suficiente para Yoi meltar todos os hits, sem ter que ficar parando. Eu acho. Buff quando você tá com escudo. Dentro você ganha, se eu não me engano, proficiência, só do boneco ali, mas... A Citlalli vai vir na próxima atualização. Foda-se, eu vou pegar a Nahida C2 primeiro. Então eu vou aguardar pra Nahida C2. Quando eu tiver 180... Não, tem que ser mais. Quando eu tiver 240 tiros, aí, a partir disso, eu pego o resto.
Cryo não. Cryo tem uma condição, o inimigo tem que estar afetado por Cryo, porque já não fica fixo ali, como todas as outras já são uma coisa fixa. Enfim, né, cara, tem que mudar algumas coisas, tem que ajudar a gente aí, porque tá foda. Pra gente conseguir dar uma leve rivalizada, porque não tem como rivalizar, os DPS de hoje são absurdamente fortes. Os DPS atual C0 são bem mais fortes que a Eula C6 e não é meme, vocês sabem disso. Boa parte disso é justamente porque a boneca não tem suporte decente, a gente tem que ficar indo atrás de suportes gambiarra e ainda buscar a constelação desse suporte. Por exemplo, a Nahida e a Xilonen. A Nahida com a C2, aquela quebra de defesa, ajuda bastante, né? Mas não poderia já ter um personagem físico que tivesse isso, né? Mas enfim. E a Xilonen é aquele bufinho lá na C2 também, que aumenta, acho que 60% de dano crítico pra todo o time, né? Então o que eu quero dizer é que nessa altura do campeonato... Exemplo, a Escoffier. Eu fiquei puto com a Escoffier. Por isso que eu não quis pegar ela. Eu peguei ela na minha conta por acidente, né? Por acidente, pô. Por incrível que pareça, né? Acidente entre aspas, né? Dei 10 tirinhos e ela acabou vindo. Em pitch baixo. Cara, eu tenho Xiao, tenho Ayaka, tenho Shanyun. E tem Vareza, que a Vareza também vem em pitch baixo, pô. Que desgraça que tem na minha conta. A C1 dela é dano físico pra dano cryo. Cara, o pessoal, tem alguém que não gosta da Eula. Pra quê? Pra quê, porra? Por que não podia ser 60% de dano crítico para cryo? Aí a minha, ó, causou dano crítico, ó, o personagem causou dano cryo, vai ter 60% de dano crítico. Mano, imagina, mano, 60% de dano crítico pra Eula, pô. Que foda. Por que você tá pensando assim? Porque o que eu queria, porque agora com a Escoffier, tiara de ataque. O quê? Sim, tiara de ataque. Tiara de ataque porque se você consegue abusar da taxa, e eu já tenho espadão de taxa, e você já tem acúmulos de buffs de dano crítico, você ter uma tiara de ataque vai dar mais dano. É simples, né? Pensa que, ó, os buffs são assim, ó, eles vão subindo, 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 chega a um ponto que eles fazem isso aqui, ó. Ou seja, você tem um monte de buff e, ó, então acima de 200 de dano crítico, esse é um dos motivos do Mika buffar tão pouco, e esse é um dos motivos que muito provavelmente o seu Mika buffa mais que o meu Mika, porque a minha Eula, com 100 de taxa, tá com 200 de dano, né? Então é como se, vamos pensar, de aumento de dano, é como se o Mika aumentasse só 30% de dano da Eula, ou até 15% de dano da Eula. Essa é a merda, né? Aí ela dando taxa, porque eu poderia colocar Eula, Mika, Escoffier, 120 de dano crítico. E essa merda dura 15 segundos, porra. Isso aqui daria certinho com a Eula. Dano físico, Furina. E a Eula de capacete de ataque. Nossa! Delícia, né? Porque a gente fica falando, mas a Eula não tem de onde tirar ataque nessa merda, porra. Esse é um dos motivos que eu peguei a arma da bichinha. Porque pra você deixar a bichinha mais otimizada pra ela ganhar mais dano, porque a minha Eula já tá no cap, né? Agora só conservação pra aumentar o dano da bonequinha, né? E a arma dela, mas aí foda-se. Aí foda-se, eu pego depois. Então, ela precisa de ataque. Só que ela precisa de ataque, precisa de taxa, precisa de defesa, precisa de ataque, precisa de defesa, precisa de... Defesa de novo. Ela precisa de ataque, precisa de recarga, precisa de taxa, precisa de dano. Aí, porra, meu. Os artefatos dela tinha que ter 6, porra. É sacanagem, pô. Nem os artefatos perfeitos buildam a boneca. Aí você se ferra por causa disso, né? Eu tive... Porque até... Sacanagem. Vocês viram lá? Ela tem um artefato lá que ela só tem acho que 15 de taxa de dano, 15 de dano e 18 de ataque. É o artefato de dano físico que mais dá dano na minha Eula. Não ter um suporte físico é muito frustrante. Nem sequer um artefato. Um artefato ali que desse bônus de recarga ali 2 peças e 4 peças desse uma redução de resistência física. O Mika deveria ter isso junto no kit dele ali, né? Então alguma coisa... Eu não acho que redução de física. O que o Mika devia ter? Primeiramente, dano. Dano. Foda-se. Dano. Faruzano tá aí pra provar. Isso aí é fato. Mas que tipo de dano? Dano físico. Como? Concha. Essa pra esse filho da puta. Se esse filho da puta curasse igual um arrombado, podia colocar concha nesse corno. Mas e a canção do passado? Ele saca bem a canção do passado. Foda-se, só funciona com a porra do corno lá. Do menininho lá, não funciona pra ela. A Eula vai consumir aquela desgraça antes da ult. Então foda-se, porra. Foda-se. Pior que funciona bem, mas eu quero ult. Eula é ult. Se eu for focar no ataque básico, eu vou pra Hyperbloom Concha. Porque o dano físico da Concha acumula com o supercondutor, tá? Então, nos times de físico, o Concha dá 35, 36 mil. E se ele curasse mais, mano, acho que até a porra da Kiki tem dificuldade. Acho que o único personagem que cura o suficiente é Kiki em campo, a porcaria do Concha. Que é sacanagem demais. E a porra da Cloringe, se eu não me engano. Mas aí foda-se, né? Usar Concha. Aplicar Cryo. Ah, mas aí usa ele pra melt. Então, coloca a porra na passiva do desgraçado que quando tiver uma reação de supercondutor, ele reaplica Cryo. Oh,
que incrível! E a porra da CC desse corno não tem limite de quantos stacks você ganha. Ou seja, no single target você ganha 60% de dano físico a cada crítico. Uau! Ou seja, ele aplica Craio. Ou seja, o personagem já vai ter mais 15% de taxa, o que vai facilitar o dano crítico, já que se proca com o dano crítico, não vai ser sempre dano crítico. Se você não critar, você morre. Esses são os problemas do Promula, porque se não me engano, só crita se você... Só proca a cura se você critar. Porque eu me lembro... Ah, foda-se, né? Eu já tô com um duplo healer com esse corno do Mika há muito tempo, né? Se você critar, e pra mim não tinha que ser critado. A passiva de diminuir o cooldown da cura, para ele curar mais também, tinha que ser diminuído, para ele ter mais aplicação, mais pensando na aplicação, né? Na aplicação. E algum buff de ataque. Algum buff de ataque ou quebra de defesa. Muito quebrado. Pode quebra de defesa, né? Ou ele ser um sub DPS que ele vai pegar o dano físico causado. Muito provavelmente eles vão colocar isso, talvez, se lançar um suporte físico, vai ser isso. Vai ser o Mika T5, né? Uma Shonen T5 para físico. Fazer isso. Se você faz isso, acabou, né? E na C6, ele gera energia. Nem que seja pouco, né? Nem que seja pouco. Nem que na C6, quando tem um supercondutor, ele dá um carregado aleatório do E dele, igual acontece com a Faruzan. Pronto, gera energia. Mas quebrou. Mas quebrou. Né? É que a gente recebia muito essa argumentação antes do Neuvillette, antes da Furin, antes do pessoal de Natlan. Né? Hoje em dia o pessoal fica quietinho. E reaplicando. Pronto. Resolveu o boneco. Ele vai dar 35 mil a cada 3 segundos, que é o concha, que já é um daninho, e é um daninho em área. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Vai ser bateria, vai buffar mais e vai ativar a ressonância cryo. Ativamente, porque vai ter o supercondutor vai arrancar o cryo, vai reaplicar. E vai reaplicar. Perfeito. E gerar bateria para Eula. Fazendo você não ter que colocar 130 de recarga, 140 de recarga. Se puder colocar uns 110, aí você pode ir para os artefatos de mais porcentagem de ataque para boneco. Porque você conseguir 40% de porcentagem de ataque nos artefatos é difícil pra caramba. Faz as contas, pô. Você precisa 20, 10. Ó, olha o que você precisa para Eula. Você precisa de 20 de dano. Em cada artefato, 20 de dano. 20 de dano. 10 de taxa. 10 de ataque e 10 de recarga. 10 de recarga. Aí, só na ampulheta você precisa de 10 de dano, 10 de recarga, 10 de dano, 20 de dano, 10 de taxa, uns 10 de recarga. Aí na ampulheta você precisa de 20 de dano, 10 de taxa, 10 de recarga e 10 de ataque. Aí na tiara você precisa de 13 de dano, 3 de taxa, ou 30 de dano, 20 de ataque e 10 de recarga. 10 de recarga. Aí você pode colocar um 20 de ataque, um 20 de ataque, um 20 de recarga e alguma coisinha, ou seja, de 5 artefatos. Mano, que porra! Se você pegar todas as suas penas para fazer esses artefatos para sua Eula, tu vai demorar agora, a partir de hoje, para fazer os artefatos perfeitos. E mesmo assim, ele não vai estar 100%. É só você fazer a matemática de Rose, que não dá certo. Que agregasse a personagem dar mais dano e conseguisse sobreviver, né? Porque o problema de cura desse boneco é foda. Já viu você lançar um suporte dedicado ao personagem e ninguém usar porque o boneco é uma bosta? Prazer, Mika. Então é isso, meio que um desabafo aí, né, que físico realmente tá triste no jogo. Só quem gosta mesmo pra entender o que eu tô falando, a outra galera vai dar hate em cima, vai falar que não deveria nem ter sequer criado isso aqui, né? Mas existe no jogo e a gente, né, nós que é bem, a gente gosta. Então, complicado, né, meu? Complicado. Você vê suporte de tudo, qualquer personagem chegando cada vez mais e mais forte e simplesmente uma coisa que não vai mudar nada no meta do jogo, só pra aumentar o daninho pra gente brincar e não vem suporte nenhum. Sim, um suporte 5 estrelas dedicado que seja meramente bom já ia quebrar um galho, né? Mas fazer o quê? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá aquele like, dá aquela força. Caso não seja inscrito, seja bem-vindo. Até a próxima. Aquele forte abraço. Valeu. Fui. Aí, ó, canal na descrição. Então vamos só concluir o pensamento, né? Então o físico tá jogado e eu não vejo a empresa voltando. Teve lá o teatro dando um buffzinho lá de reação de físico com cryo, com dentro, né? Só que eu ainda acho que ainda é paliativo. Tem que ser algo pensado em físico. Né? Pô, a Eula sumiu de tudo que é local e tal. Mano, será que é por causa da polêmica da storyline da personagem, velho? Será, mano? Que eles se arrependeram da seriedade que colocaram de redenção da boneca, mano? Não, mano. A teoria do físico, ele ser um estado inicial e ela não quer que o jogador burro fica preso em físico
Porque a gente tem um jogador burro que quer fazer laneio físico porque acha o ataque básico bonitinho. Acho que esse é um dos motivos, né? Até porque a empresa tem todos os dados para fazer esse tipo de análise. Ferrar nós, jogadores. Se você main Eula, tá ferrado, né? Pega uma Xn1 C2, uma arma, precisa da arma, tá? Pra você poder dar 100 mil, 200 mil no ataque, né? Ou pega uma Furina C2, pega uma Chilonen C2, seja rico, né? Basicamente, aí a gente se fode, né? Aí a gente se fode. E não tem muito o que fazer. Lê, nos outros jogos da Royo, estão dando buff em personagem antigo. Seria bom. Nossa, então vamos pensar assim, já que sonhar, e eu todos, vamos sonhar. Eu já falei aqui, por exemplo, da Arconte Cryo, ela vai ser muito boa para ele independente. A porra da Escoffier, que não é porra nenhuma, só por causa da arma dela, e aplicar Cryo, já é bom pra Eula o suficiente. Então, porra, se ela for igual a bichinha, um modo sub DPS e um modo DPS, que eu acho que ela vai ter, Burst DPS, que eu acho que é muito interessante, que eu acho que a Arconte vai ter, eles vão fazer alguma quebra de mecânica, igual foi a porcaria da Mavuik, eles vão fazer isso. Essa falsa inovação que é simplesmente pensada pra vender. O que é todo mundo, né? Mas tinha que ter um equilíbriozinho em game feel e game design. Então, vamos pensar em buffs pra melhorar a Eula. Primeiro buff, deixar afunilar porra de energia pra coitada. Se deixasse afunilar, resolveu o problema. Resolveu o problema da bichinha. Resolveu o problema. Um buff em supercondutor. Buff em supercondutor. Eu gostaria de estado de ionizado, que é o que? O supercondutor, ele vai tirar a resistência e vai agrupar os inimigos. Então, se os inimigos podem ser levantados, eles vão ficar magnetizados e vão ser agrupados. Agrupados. Sim, se você viu isso na internet em algum fórum, muito provavelmente veio de mim, tá? Fiquei um ano debatendo com um cara sobre esse tipo de coisa. Me deixa brincar, me deixa me divertir. Então, você só aplicou o supercondutor, e você junta os personagens. E quando eles se juntam, eles reaplicam o supercondutor. E também a reação de Cryo, fez uma reação de Cryo, de 3% de taxa, 15% de taxa. Isso já ajudou. Por quê? Você não vai precisar, para inimigos de pequeno porte, de um controle de grupo. Então você pode fazer realmente um time de físico. Então você não precisa de controle de grupo. Delícia. E não precisa ser algo forte não, tá? Pode ser algo pequeno, que quanto mais supercondutor você aplica, mais eles, entendeu? Se juntam. Ou seja, não vai ser tipo, vou fazer um supercondutor aqui e vai juntar os bichos. Não, vai juntar pouquinho. Quanto mais supercondutor, mais eles juntam. Pra você ter um controle de grupo, sem precisar de anemo. Super interessante. E se o supercondutor não junta ninguém, ou seja, para um boss, isso pode estar também em um personagem, tá? Pode estar em um personagem. Tá aí a Chevrelse, tá aí a Corninha agora, que tá mudando eletricamente carregado, bufana a condição de eletricamente carregado. Pode vir algo assim, né? Pode vir algo assim. Dois personagens, um Mika T5 e uma dessa robozinha para físico, né? Já melhora bastante. Ou seja, resolve o problema de dano em área. E para dano, se tiver, fez essa reação e não puxou ninguém, aumenta o dano final. Foda-se, tira a defesa, tira a resistência de físico, ou tira a resistência de físico, eletro e cryo, como a Escoffier. E limita por porra de elemento. Perfeito. Olha só que interessante. Isso pode estar concentrado em um personagem ou diluído em dois. Uma Escoffier, por exemplo, tira a resistência. Uma Escoffier que tira a resistência física, cryo e eletro. E outra personagem. E cure, né? E bata bastante. Não quero que ela bata físico. Ela vai aplicar cryo, merdamente. Só que bastante cryo. Ela vai aplicar bastante cryo. Muito cryo. 3U de cryo. Foda-se. 3U de cryo. Se tiver supercondutor acontecendo. Aconteceu supercondutor, 3U de cryo. Supercondutor, 3U de cryo. 3U de cryo. Vai tirar a resistência. E ela vai pegar todo o dano e vai fazer igual a concha. Vai pegar todo o dano físico feito no time e explodir uma porcentagem com base em alguma porra dela. Aí você junta com concha. Aí você vai ter uma sub DPS e uma sub DPS de burst. Delícia. Aí ela pode ter mais mecânicas e ficar ainda mais forte com C1 e C2. Aí a gente se vira. E, né, um Mika Cryo, né? Ou no sentido buffer. Aí um sub DPS, um buffer Cryo. Ou eletro, né? Ou um eletro. É que, sinceramente, eu não gostaria de tirar Raiden. Eu gostaria de ter umas opções que tem com a Raiden. Mas um eletro de recarga seria interessante, né? Seria interessante pra caramba. Seria muito, muito interessante. Tirar cooldown, dar ult da Eula. Recarga para bichinha, né? Aplicar supercondutor e bater. Né? Aí ela poderia ser a Raiden, só que ao invés de ter que bater com a Raiden, ser tipo uma Dory, sub DPS que dá recarga. Seria muito bom. Isso pode ter também
em algum artefato. Tudo que eu tô falando aqui também dilua em artefato. Diluam em artefato. Se você também quiser deixar o Mika minimamente útil, foda-se, né? Dane-se, né? Ou um reworkzinho no Mika, pelo que eu já falei aqui no começo. Mas no questão de Gorou já não usa Gorou, já não usa Gorou, já não usa Gorou. A única T4 que está sendo usada é basicamente, é a Faruzan. Mas tem também a Sara, que é legalzinho, né? Mas a Sara é legal porque a arma da Raiden dá recarga, não dá dano crítico, né? É por isso que com a Raiden fica bom. Mas você não vê a Sara usando em porra nenhuma, lugar nenhum. Porra nenhuma, lugar nenhum. Nesse sentido, tudo isso que eu tô falando, pronto, resolve o problema da Eula e de dano físico como um todo. Só que se você percebeu, tudo que eu fiz é tão forte que dá aquele probleminha. Que você pode colocar qualquer coisa pra bater dano. Fazer um Kaia físico, Pô, Rosária, pô. Rosária é físico também. Esqueci, Rosária é físico. Desculpem. Desculpem. É que a gente usou tanto tempo Rosária médica que eu esqueci, né? A Rosária, ela foi feita teoricamente pra ser DPS físico. E a ult dela é só pra bufar ela mesma. Ai, disfarça. Vou deixar aqui no finalzinho, vou corrigir não. Pronto, resolveu, né? Né? Ou, né, nesse caso aí, né? E esse sub DPS, joga o Mika fora, né? Joga o Mika fora. Num cenário onde você quer manter o Mika, teria que ser de Cryo. Porque o Mika, por não aplicar Cryo, aí você tem que ter Eula Cryo, Mika Cryo, outro Cryo, pra fazer o que o Mika não faz, e outro elétrico. Aí esse Cryo e esse elétrico vão ter que ser muito quebrado, absurdamente quebrado. Se você arranca o Mika, foda-se. Aí coloca o Tech 5 que vai substituir o Mika, um Algorou com a Shilonen, nem que essa merda só fique boa pra físico, o C2, foda-se. Ele é tão bom quanto o Mika, que vai ser, ou seja, ele é ruim na C0, essa porra desse T5, mas na C2 ele fica quebrado, foda-se. Então, aí você pode diluir mais, né? Fica um pouquinho mais realista. Mas como a gente tá brincando pra ser realista, Dani? Então, transformar o supercondutor, ou gerar energia e, né, quebra de defesa ou mais redução de dano, né? É porque redução de dano é interessante, mas é aquilo, né? Redução de dano quando abaixa de 0% tem a metade da eficiência. Então, ou vai ter que tirar 80% de redução de dano, ou é simplesmente uma redução de dano que só vai fazer diferença quando você estiver com o guarda da ruína, né? E normalmente você não quer levar a Eula para de guarda na ruína, né? Você quer colocar em outro local, joga em outro canto. Então seria só, não estaria bufando, seria só uma qualidade de vida para ser viável em abismos que você não consegue jogar a Eula pro outro lado. O que é interessante, mas Supercondutor já faz isso, Rosário já faz isso, Eula já tira resistência, então tirar resistência mais resistência não é aquilo, né? Não é tipo, oh meu Deus, oh my god, mas tira defesa, delícia, dá mais ataque, delícia, algum tipo de ataque, um sub DPS decente que bufa, cura, delícia. Basicamente é esse ponto aí, tá? É isso que mais ou menos tem que fazer pra salvar físico. E não é salvar físico tipo, oh meu Deus, ficou bom. Não. Pode parecer tudo que eu falei aqui, que eu falei quebrado, mas ela só tá tipo equiparável a um Diluc Melt imersivo. Aí, ó, né? A um Gaming C0 com Citlali. Um Gaming C6 com Citlali, pô. Tá lá o Gaming C6 com Citlali dando 400 mil de dano, porra. Na ult. E a diferença, pelo menos, do Gaming C6 é que você pode pegar a C2 da Citlali e fazer ele dar meio milhão por caída. Ah, mas demora 50 anos. Mas você tem essa opção. Pega a Citlali de físico. Você chegar a dar 100k com a sua Eula no ataque básico. 100k com a sua Eula para ataque básico. Porque, ou, você concentra buff na Eula, o DPS por segundo chegar a 100 mil, igual o da vaquinha, por exemplo, que o DPS da vaquinha é gigantesco, porque essa cor não pode bater nunca. Nunca. Ou você dilui esse DPS com outro sub-DPS. Além de que esse sub-DPS tenha que ter alguma quebra ou alguma melhoria de mecânica. Entendeu? É isso que tá faltando. Isso que tá faltando. Entendeu? Ou seja, a Eula precisa bater uns 100 mil ou 80 mil para ataque básico. E bater uns 80 mil para ataque básico e bater uns 800 mil na ult, né? O ult dela. Lê demais. Muito forte. A porra da Mavuica dando 100 mil, 1 milhão. Fácil, você não tá reclamando não, né? 1 milhão. Front load. Pá. Você não tá pensando nisso não, né? Nem que eu tô falando isso daqui com 3 T5 C2 para fazer isso, entendeu? É isso que ela tem que fazer no kit atual dela, para ela estar um pouquinho mais equiparada com os personagens atuais. E não é equiparada de dar nível não. Pra ela tá tipo num 10, não perdendo, tipo, ela tá correndo, ela vai perder, só que ela não vai perder por 2 voltas. Ela vai perder por 30 metros. 80 mil no ataque básico e uns 800 mil na ult dela. No máximo C1, né? Vamos botar C1. Então ela precisa, ó, ela precisaria, nisso que eu tô pensando,
de duas C2. Duas C2. Então, ela precisaria de um Mika T5 C2, de outro bicho C2 e outro bicho C2. Pra ela chegar nesse nível. C0 ou C1. Não, C0, foda-se. Já tem um C6. Já tem a porra de um C6. Já tem a porra de um C6 no suporte. Tá aí, ó. 100 mil. Ai, quebrado. Ai, quebrado. Não vai adiantar nada. E mesmo assim não vai ficar ruim. Pela mecânica da boneca. Então, a mecânica é ruim. Essa mecânica atual. Mas, nada interessante, né? Nesse caso aqui, se você conseguisse bufar tanto assim, hiperinvestir tanto no dano físico, não seria tão problemático a Eula não ter ult toda a rotação. Porque, pô, vamos pensar numa Chevreuse, porra, tem a Chevreuse também, né? Que é muito quebrada. Uma Chevreuse físico, né? De elétrico, vai gerar muita partícula, vai curar. A Chevreuse cura muito pouco, mas é constante, né? Vai curar, dar dano elemental, tirar resistência e dar ataque. Uma Chevreuse C6. Uma Chevreuse C6. Tirar resistência. Isso é tão hiper investido que beleza. A minha ult não voltou. Vou ficar aqui 5 minutos, olha as ideias, 5 segundos batendo com a minha Eula. Só que vai dar dano 80k. O hit. Por quê? Porque o buff da Chevreuse é no E. E dura 30 segundos do buff de ataque. E a redução dura acho que 18. Acho que é 18, se eu não me engano. Porque acho que dura 12 mais 9, né? Ou mais 6. Acho que é 12 mais 6. 12 mais 6. Ou seja, que é algo que vai acontecer, por exemplo, com a Nahida C2, né? Porque como o E da Nahida é 30 segundos, você pode ficar batendo com a Eula. Ela ainda tá bufada. Bate com a Raiden sem medo. Ela ainda tá sendo bufada pela quebra de defesa. A bichinha lá no E. Pronto. Olha que interessante. O problema é exatamente quando a Eula não tá ultada, essa quebra de DPS gigantesca que a Raiden supre, só que a Raiden envelheceu mal. Dano físico envelheceu mal? Fudeu, porra. Ou você vai me dizer que hoje em dia, depois de Natlan, depois da vaquinha, tu recomendaria a Raiden pra alguém. Vaquinha C0, com a arma dela, tá batendo mais que a Raiden C2. E eu tenho, tá? Eu tenho, pra vocês terem noção. Eu tenho, né? Tá lá. Aí tá ferrado. Então não tem muito o que fazer, não. Bonequinha, a ganância da empresa ferrou a bonequinha. Entendeu? Valeu aí pra Muller. Nós, nem eu, nós temos que nos unir porque só temos a gente. Obrigadão, viu? Até o próximo vídeo.